Olá, irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor. Estamos nessa oportunidade mais uma vez para cultuar ao Senhor. Essa é uma oportunidade que nós temos para adorar a Deus. Nós da Igreja Evangélica Assembleia de Deus fazemos com amor, alcançando com essa oportunidade todos aqueles que queiram louvar a Deus. E eu quero chamar a atenção, você família, você irmão, você irmã, jovem, que está distanciado da casa do Senhor, há algum tempo que não vá servir ao Senhor, fique ligado, ouve a palavra do Senhor. Quero que já estaremos ouvindo a mensagem, e por certo ela falará ao teu coração. Nós vamos fazer uma oração, vamos começar louvando ao Senhor. Os que podem ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos fazer essa oração. Eterno Pai, em nome de Jesus, teu Filho, adentramos a tua presença com fé, sabendo que o Senhor sempre nos ouviu e esta vez não será diferente. Peço que o Senhor entra através do teu Espírito dentro do coração desta pessoa, deste irmão, desta irmã, Senhor, que nós possamos desfrutar desses minutos que temos da sua graça, da sua bondade, da sua visitação. Senhor, ajuda-nos a dar atenção à tua palavra e botarmos confiança, crermos que o Senhor está nos abençoando. Amém, amém. Glórias ao Senhor. Vamos cantar, irmã Lara, hino da harpa. Glórias ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Andas desviado, longe do redil, deixa devagar e vem ao bom pastor. Pelos montes, vales, há perigos mil, volta ao rebanho do teu Salvador. Vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Ó, vem hoje mesmo e te salvarei. Crendo tu em Cristo, salvação terás, gozo, paz perfeita, tudo que é mistério. Cristo despreza, nem rejeitará, tudo que contrito a Ele vier. Vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Ó, vem hoje mesmo e te salvarei. Amém. Louvado seja Deus. Vamos prosseguindo, adorando ao Senhor. Nós estaremos já fazendo a leitura oficial, um dos nossos obreiros, irmão William. Nós vamos deixar aqui o nosso WhatsApp, como sempre, para que você, irmão, irmã, faça a sua interação. Interage com a gente, manda o seu pedido de oração. No final, nós estaremos orando por tua vida. Se você tem uma experiência através do programa, por favor, relata. Nós queremos fazer parte disso, queremos estar junto, não é? De repente, um precedente de uma visitação, estaremos dispostos a ir visitá-lo, tá certo? Vamos prosseguir adorando o Senhor. Moelia, por favor, fazemos a leitura e uma oração também. Glórias ao Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 9.
Diz o versículo 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade. Estamos aqui na tua casa, louvando e santificando ao teu santo nome. Senhor, abençoa este culto. Senhor, recebe nossos louvores e adoração a ti, Senhor. Fala conosco conforme a tua palavra. Abençoa a tua igreja presente, bem como aqueles que estão nos seus lares. É assim que nós te pedimos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Se confessar, né, Moília? Que versículo maravilhoso. Se confessarmos a Ele como nosso Senhor, confessa o Senhor, confia nele, Ele tudo fará, diz o Salmo 37, versículo 5, não é? Não é verdade, irmão Moisés? Está preparado? Já já estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Vamos lá, grupo? Vamos louvar o Senhor? Vamos juntos adorar ao Senhor. Da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir é mais doce do que
Louvado seja Deus. Você que está sintonizando agora seu televisor, sua internet, estamos aqui adorando ao Senhor. Faço um apelo para você. Fique conosco. Já já estaremos ministrando a palavra do Senhor. O irmão está pronto aqui para trazer a palavra. E a palavra sempre fala conosco. Sempre a palavra vai falar aos nossos corações. A palavra de Deus é Deus falando conosco. Nós precisamos sim abrir o nosso coração. Nós estamos deixando nossos endereços, não somente aqui de Matão, como algumas cidades vizinhas, aonde esse programa está te alcançando. Visita-nos, venha estudar a Bíblia, estudar a palavra do Senhor, servir a Deus enquanto nós temos tempo. A Bíblia diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, para que quando os dias maus chegarem, a velhice chegar, nós não venhamos reclamar que os dias são maus, né? Os dias, ele continua, e às vezes nós reclamamos que as coisas estão ruins, as coisas estão difíceis, porém nós não nos esforçamos. Lá em Josué 1, logo no começo, Josué todo preocupado, o Senhor disse: Josué, tão somente esforça, tem de bom ânimo. E eu convido você a se esforçar, ter ânimo e ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos ler 2 versículos da Bíblia para fazermos a parte das nossas contribuições ao Senhor. Estaremos já ouvindo mais um louvor e depois estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Convido que você fique conosco. Deus já está falando conosco. Amém, irmãos? Amém? Sentimos a presença do Senhor. Graças a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e o 10. Diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Esses versículos nos faz uma promessa, nos convida para rendermos ao Senhor parte das nossas primícias, isso é, servindo ao Senhor, a sua obra, e nós vamos fazer essa oferta para a manutenção da obra do Senhor. Sem ela não continuarmos, né? Precisamos da questão da remuneração financeira, e nós vamos fazer essa oferta. Você que está na sua casa acompanhando, está aqui o Pix, não é? A chave é o CNPJ da igreja. Você poderá fazer a sua oferta dentro daquilo que você se dispor, tá? Estaremos servindo ao Senhor com alegria. Vou fazer uma oração e nosso irmão estará recolhendo as ofertas. Eterno Deus, Pai querido, peço que o Senhor abençoe, que multiplique verdadeiramente, segundo a tua bondade, as suas riquezas. Abençoe esse lar, abençoe esta família, abençoa cada irmão. Nós que estaremos oferecendo a nossa humilde oferta, receba, para que o seu trabalho, para que a sua obra prossiga, em nome de Jesus. Já queremos te agradecer. Glória a Deus. Irmã Lara, venha cantar e vamos oferecer a nossa oferta ao Senhor. Sauda os irmãos com a paz do Senhor. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus.
Espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos que fazem chorar, Deus te chama agora, ó, vem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Amém. Agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Vamos nos pôr de pé mais uma vez. Vou pedir para que o irmão Marcos faça essa oração, o Marcos presbítero, e nós estaremos ouvindo nosso companheiro irmão Moisés falando a palavra de Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos por tudo a qual o Senhor já tem falado até o presente momento. Te agradecemos por cada louvor que aqui foi entoado, por cada palavra ministrada através dos louvores. Agora te pedimos mais uma vez, use poderosamente ao teu filho, ao nosso irmão Moisés, que estará ministrando a tua palavra. Certamente o Senhor já tem colocado ao seu coração, então que ele seja o instrumento nessa noite para transmitir aquilo a qual o Senhor vem falar conosco, ó Pai. Pois prontamente o Senhor sabe aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, mas nós te pedimos mais uma vez que tudo seja segundo a sua vontade sobre nossas vidas, e é assim que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Nosso irmão Moisés. Saúde os vossos irmãos com a gloriosa paz do Senhor, você que também nos assiste no canal 14.1 TVM, você também pelas redes sociais, uma gloriosa paz do Senhor para a tua vida. Poder tomar os assentos, meus amados irmãos, você que está no seu lar nesse momento, tome posse de uma Bíblia, para que você possa estudar a palavra de Deus junto conosco, aprender a buscar ao nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Eu gostaria que os vossos irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 55, o verso 6 e até o verso 8. Profeta Isaías, capítulo 57, versículo 6, 7 e o 8, para que nós possamos aprender mais do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o ímpio os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque ele é misericordioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor Jesus. Amém? Aqui o profeta Isaías vai fazer um convite a todos os seres humanos. O profeta Isaías vai começar esse capítulo 55 dizendo: todos vós que tendes sede, vinde à água, e vós tendes sede, vende as águas, e vós que não tem dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Aí ele fala do vinho que traz alegria e o leite que é o pão. Isaías faz um convite para que aquele que tem sede possa vir buscar água, e essa água, irmão, essa água para nós é o Espírito Santo de Deus.
que é derramado sobre as nossas vidas. E a fonte que jorra, da onde jorra essa água, é Jesus Cristo, né? E aí ele vai convidando. Observamos nossa vida, nós temos sede. A nossa alma, ela tem sede de Deus. Todo ser humano da terra, ele tem sede de Deus. Se nós não tivermos sede de Deus, o que seria de nós? E o que será de nós? O ser humano, ele tem sede de Deus, ponto de que muitas das vezes ele faz deuses para si. Ele tem sede de ter um Deus que possa guiar ele. Mas nós sabemos que o verdadeiro Deus que é para nos guiar, para nos iluminar por os caminhos retos, perfeitos, é o único Deus Salvador. É o Deus que criou o céu e a terra. E aí Isaías vai continuar falando, né? De nós podemos aí buscar o Senhor. Aí eu trouxe aqui no verso 6, parei para meditar no verso 6. Buscai-o ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar a Deus é algo tão grandioso, é algo que é necessário nas nossas vidas. Se nós quisermos alcançar algo da parte de Deus, nós temos que buscar a Ele. Não tem como nós alcançar algo da parte de Deus, se nós não vamos ao encontro dEle. Há essa necessidade do ser humano de ir buscar a Deus. Buscar a Deus não é somente ter aquele pensamento de dizer, eu creio em Deus, somente da boca para fora. Não, tem que ser da alma e do espírito. Quando nós sai da nossa boca, da alma e do espírito, eu quero buscar a Deus. Deus está pronto para ser achado. E o profeta Isaías vai enfatizar bem, enquanto buscar o Senhor, enquanto se pode achar. Aí nós observamos, até quando possamos buscar Deus? Analisando, observando, enquanto temos vida, né? Enquanto temos vida, nós temos, né, aí a oportunidade de nós buscar a Deus. Aí muitas das vezes o ser humano, não, eu vou buscar Deus mais para frente. Fica postergando. Ah não, agora eu não vou ao encontro de Deus, ainda é cedo, eu vou aproveitar mais da minha vida, para depois eu ir ao encontro de Deus. Aí eu te pergunto, será que vamos ter essa chance? Quem sabe o dia que vai partir dessa terra? Ninguém sabe, somente Deus sabe disso. Então é preciso buscar Deus enquanto nós podemos encontrar. Deus está sempre à espera do homem em te buscar. Deus nunca afastou do ser humano, nunca se escondeu do homem. Pelo contrário, o homem que se esconde de Deus. Deus está sempre disposto ao homem buscar e achá-lo ele. Se nós formos olhar em Gênesis, quando o homem pecou, o que o homem fez? Foi Deus que se escondeu do homem? Não. Adão se escondeu de Deus porque ele cometeu o pecado e se escondeu de Deus. E aí Deus vem ao encontro de Adão e pergunta, Adão, aonde que você está? Então quer dizer, Deus nunca se escondeu do homem, nunca se afastou do homem. Deus sempre quer e deseja que o homem esteja diante dele. E aí Isaías vai enfatizar, buscai ao Senhor. Então é necessário nós buscar o Senhor. É por isso que temos a necessidade de buscar o Senhor. Para quê? Para que Ele venha preencher o vazio que há em nosso coração, o vazio que há em nossa mente. Porque quando Deus ele habita dentro de nós, não há espaço para nada do mundo, do pecado. Quando Deus age no coração do homem, o homem observa e olha, não, isso não me agrada, isso não agrada a Deus. Isso não é bom, aquilo também não é bom. Isso é bom, então vai separando. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós buscamos a Deus. Por que buscar a Deus? Porque Ele é a única fonte de vida. Nós conseguimos alguma fonte, senão Deus de vida? Não tem como. A única fonte de vida é Deus. Se nós se afastarmos de Deus, podemos viver humanamente, mas espiritualmente, estamos mortos. Então Deus é a fonte de toda a vida. É necessário nós podermos buscar a Deus todo o tempo, para que tenhamos vida. E aí Jesus vai dizer, vida com abundância, não é vida parcial. E aí o homem muitas das vezes prefere buscar tantas das coisas e esquece de Deus, esquece de buscar a Deus. Tem tempo para tantas das coisas, mas não tem tempo de buscar a Deus.
E aí quer ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida próspera diante da presença de Deus. Não tem como. Se nós não buscarmos a Deus, a nossa vida se torna em vão. Vamos viver nessa terra, sim, até o dia que nós sair dela. Mas quando nós chegarmos diante de Deus, vamos se afastar dele naturalmente. Então precisamos buscar Deus. Para que buscar Deus? Para que nós primeiramente tenhamos vida. Deus é a prioridade na nossa vida. Tudo é bom nessa terra, mas o principal é Deus. Se nós não buscarmos a Deus conforme Ele deseja e quer, com sinceridade, com honestidade, com fidelidade, simplesmente só vai ser da boca para fora. Precisamos buscar Deus com sinceridade, com honestidade e pela verdade. Se nós buscarmos a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, Deus ele estará ouvindo, mas Ele não vai atender o nosso clamor, o nosso chamado. Precisamos buscar a Deus todo tempo, todo momento, mas com o coração disposto para que Ele possa agir na nossa vida. Se nós observarmos, enquanto podemos achar, se nós ficarmos buscando esse mundo, as coisas desse mundo, e deixando Deus para um lado, qual que é a probabilidade do ser humano? É de cada dia se afastar de Deus, é de cada dia mais se afastar de Deus. Por quê? Porque isso é da essência do ser humano. O pecado vai tomando conta do ser humano a ponto de ele jamais, a sua mente se torna cauteralizada, que não consegue mais ter a sensibilidade que ele precisa de Deus na sua vida. Mas quando nós abrimos nosso coração e começamos a buscar Deus, a nossa mente, o nosso coração, que é a nossa mente, ele vai sempre ter uma sensibilidade. Preciso de Deus, eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso buscar Deus, porque ele sabe que o homem, ele não é capaz de sobreviver sozinho, sem a presença de Deus. É tão certo como lá no passado eles faziam isso. É tão certo que quando ele se afastava da presença de Deus, a ponto de adorar outros deuses, porque ele tinha essa necessidade. E hoje não é diferente, irmão. O ser humano, quando ele não tem Deus no coração, ele busca alguma coisa para fazer de Deus. É o dinheiro, é os bens materiais, tudo para colocar no lugar de Deus. Mas Deus não deseja e não quer isso do ser humano. Deus quer que o homem viva sempre te buscando. Para quê? Para que ele possa agir na nossa vida de uma forma que faça com que o homem trilhe pelo caminho certo, entre pelo caminho, como foi lido, da salvação. Porque o homem que não busca a Deus, o homem que não procura andar em buscar a Deus, ele toma os caminhos errados, direções erradas. E nós vamos ver isso, que aí quando passa, enquanto achar, invocar, enquanto ele está perto. Deus, ele não se encontra distante da humanidade. Deus sempre, ele olhou para a humanidade de uma forma tão grandiosa. Quando eu for olhar isso, eu for olhar na pessoa de Jesus Cristo. Deus lá no passado, Deus era através dos sacerdotes e dos profetas. Era a forma como que Deus falava com o homem, com o ser humano, através do sacerdote e através dos profetas. Mas Deus olhando, eu quero viver ao lado do homem, quero andar junto com ele, passo a passo, quero levar os fardos deles, e quero me apresentar a ele verdadeiramente como eu sou. Aí nós olhamos quando vem Jesus, já deixa de ser profeta, os profetas, os sacerdotes, agora realmente é o próprio Deus encarnado na pessoa bendita de Jesus Cristo, caminhando e andando com a humanidade. Veja como Deus é tão maravilhoso. Então ele sempre deseja que nós possamos invocar o nome dele, estar ao lado dele todo o tempo. Por quê? Porque ele sempre está perto. Mas o ser humano, ele é desse jeito. Deus está perto, mas ele quer sempre distanciar de Deus, achando ele que consegue viver
sem Deus. Não tem como nós vivermos sem Deus. É necessário que o homem viva buscando a Deus em todo o tempo. Porque quando o tempo se finda nessa terra, lá no céu é o começo. Né? Aqui se finda uma carreira humana, mas lá no céu começa uma carreira espiritual. Então Deus, ele sempre quer trabalhar no coração do homem, mas o homem tem que buscar a Ele. O homem tem que entregar a Ele o seu coração, a sua vida, porque é uma chance ímpar. Eu olhando, analisando, é uma chance ímpar. Deus dá ao ser humano uma chance ímpar. E enquanto ele tem a vida, ele tem a chance de buscar a Deus. Né? Enquanto nós temos fôlego de vida nessa terra, é o momento de nós buscar a Deus. É o momento de nós ter um encontro real com Deus. Para quê? Para que Deus transforme a nossa vida pecaminosa. Que aí nós vamos olhar no capítulo 7, que ele vai dizer, ó, deixa o perverso o seu caminho. Qual é o perverso? O ímpio, aqueles que, infelizmente, não obedecem às leis divinas, é rebelde às leis divinas. Né? Quando nós somos rebeldes à lei divina, nós se tornamos como homens perversos, seres humanos perversos, que na nossa mente, mas baixo ele vai continuar falando, em nosso coração, na nossa mente, nós só pensamos coisas pecaminosas. Então, os nossos caminhos, precisamos deixar o perverso o seu caminho. O caminho do perverso, como o provérbio vai dizer, é o caminho da morte, que é o caminho do homem. O caminho do homem sem Deus é o caminho da morte, como física e como espiritual. Precisamos atender para isso. E é necessário nós deixarmos o nosso caminho que nós fazemos humanamente, sem a presença de Deus, para andar num caminho que Deus deseja que nós andamos. E esse caminho é que vai nos conduzir até a Deus. Aí nós vamos lá em João, capítulo 14, né? João 14, e verso... João 14, 6... Respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. O caminho, irmão, é Jesus, que Deus colocou o homem. Olha, homem, deixa o seu caminho de pecado, o seu caminho errado, o seu caminho de egoísta, né? O seu caminho de prepotente, e ande pelo caminho reto, certo? Aí ele vai se apresentar, o caminho é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão para o Jesus Cristo. É por isso que ele convida, Isaías vai convidar, né? Deixe o perverso o seu caminho, porque ele sabe, se ele continuar até o seu fim de vida terrena, ele vai ser lançado no inferno. Não tem outra alternativa. Porque o caminho do ímpio, do pecador, é só caminho que não leva até a Deus. Só leva para onde o homem não deseja nem quer ir, mas por ele escolher. Vejamos. Observamos no meio da humanidade, não precisa ir tão longe. Qual é o caminho do homem que não tem um conhecimento de Deus? É sempre fazer as coisas que desagradam a Deus. E aí ele vai se enrolando, quando ele chega lá no profundo abismo, aí que ele olha, ai meu Deus, me ajude para eu sair daqui. É porque Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão longínquo, que ele ainda tem misericórdia, tira o homem lá do lamaçal do pecado, atolado até o, né, como ditado popular, até o pescoço, ele tira de lá para provar que ele é Deus e coloca num lugar sublime. Então é necessário, irmão, o homem que não conhece a Deus, buscar a Deus, largar os seus caminhos de pecado e viver uma vida de santidade para com Deus. É necessário, se queremos alcançar a salvação da nossa alma, porque se nós fazermos nossos próprios caminhos, não é caminho de morte física e morte eterna. É necessário o homem trilhar por um caminho da verdade, que já falei, é Jesus, é o caminho que conduz a Deus. Se não for através da pessoa bendita de Jesus Cristo, não temos chance de vida eterna. Perdemos essa chance. Mas quando entramos por o caminho que é Jesus Cristo, alcançamos
perdão para os nossos pecados, reconciliamos com Deus e vivemos uma vida abundante em Cristo Jesus. Precisamos atentar para isso. E aí ele vai continuar dizendo, né? Unico os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Outra coisa importante, o pensamento. Para baixo nós vamos olhar que Deus vai dizer no capítulo 8, o pensamento. A humanidade, o pensamento dela é difícil de se entender. Nem nós mesmos entendemos muitas das vezes o nosso pensamento. Um segundo eu estou pensando uma coisa, e outro segundo eu estou pensando na outra coisa, e aí sucessivamente. Quando o nosso pensamento está voltado para Deus, os nossos pensamentos são pensamentos bons e dignos de pensar. Mas o quanto o nosso pensamento está pensando nas coisas terrenas, corre um risco, um perigo muito grande de nós se desviarmos de Deus. Não é verdade? Sim. Muitas das vezes até para aqueles que conhecem a palavra de Deus. Se nós se voltamos mais para ficar com os pensamentos nas coisas dessa vida, certamente vamos desviar o nosso pensamento, desviar o nosso foco do céu. E quem que deseja isso? Que nós desviamos o nosso foco do céu. É o nosso adversário. Então quer dizer, se o meu pensamento ele está voltado para Deus, todos os meus atos vai ser em buscar sempre aquilo que agrada a Deus. Como para falar a palavra de Deus, buscai as coisas do alto, buscai as coisas de cima, porque as de baixo é terrena, elas são o quê? Passageira. Então toda a vida, quando nós elevamos nosso pensamento a Deus, nós vamos ter pensamento positivo, vamos ter pensamentos bons, pensamento digno daquilo que Deus deseja para a vida do homem. Mas quando desviamos nossos pensamentos de Deus, o nosso pensamento se torna terreno, somente para as coisas da terra, somente para aquilo que agrada a quem? A nossa carne. Só aquilo que cumpre o desejo da nossa carne. E isso não é bom para nós, seres humanos. Não é bom, porque deixamos de buscar a Deus. E quando o nosso pensamento está focado em Deus, todo o tempo nós estamos se voltando para Ele. Porque nós sabemos, somos reconhecedor disso, somos pecador por natureza. Mas quando nós atentamos, nosso pensamento está em Deus, quando erramos pecando, o que o Espírito Santo faz? Até alerta a nós e nós voltamos nosso pensamento a Deus e pedimos misericórdia para Ele. Senhor, tem misericórdia de mim, acabei errando, falhando. E Deus, Ele tem misericórdia, irmão, para todos aqueles que se aproximam e buscam Ele. Ele tem misericórdia, Ele deseja, né, que nós se voltamos para Ele, para que Ele possa atuar na nossa vida. E Ele vai continuar dizendo no 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O pensamento de Deus, irmão, é o pensamento mais precioso, tudo, em tudo. Vejamos quando Deus criou o homem, qual foi o pensamento de Deus? Dar o melhor ao homem para que o homem pudesse usufruir de tudo o melhor. Foi um pensamento sublime, que quando Deus olha para tudo que Ele fez, Ele achou bom, perfeito. Mas aí Ele olha, mas ainda falta alguma coisa. Falta eu fazer o homem. Vou fazer diferente. Não vou fazer igual fiz céu, terra, água. Não, diferente. Então olha o pensamento do grande Deus, o Criador de todas as coisas. Um pensamento sempre de coroar o homem. Deus nunca, irmão, pensou negativo para o homem. Sempre na posição positiva. Sempre para ter o homem ao seu lado. E o homem, muitas das vezes, irmão, ele não entende isso. Aí ele vai para onde? Para os vossos, né? Que ele diz, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. O pensamento do homem é se entregar ao pecado. Sempre ir para o lado do pecado. Mas o de Deus é de trazer o homem para si. Sempre buscando solução para poder resgatar o homem do pecado e trazer para si. Nós vemos em toda a história da humanidade.
Deus sempre buscando o homem, sempre buscando o homem pecando e Deus buscando o homem. Esse é o pensamento de Deus. Para quê? Para que venha salvar o homem, tirar o homem do pecado, tirar o homem do abismo, tirar o homem do inferno que lá está, que a Bíblia diz que o inferno foi feito para quem? Para o diabo e seus anjos. Não foi feito para a criatura que ele criou, o homem. Não foi. Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos, porque eles se rebelaram contra Deus. Então Deus foi lá e fez por causa disso, mas não foi para jogar o homem. O homem vai por quê? Por causa dos seus maus caminhos, por causa dos seus maus pensamentos, por causa das suas rebeldias contra o Criador. Mas Deus te convida nessa noite para que você venha mudar o seu pensamento, que você possa pensar mais nele, que você possa mais buscar Ele com os seus pensamentos, que você possa se entregar mais a Ele com os seus pensamentos, que os seus pensamentos estejam voltados para Deus. Quando nós colocamos os nossos pensamentos em Deus, desfazendo de toda a obra do pecado, nós não olhamos para outra coisa. Quando o nosso pensamento está focado em Deus, o pecado fica do lado e nós só olhamos para Deus. Tudo que olhamos é algo digno e santo diante de Deus. Mas quando tiramos o nosso pensamento de Deus, aí o pecado se aparece. E aí, irmão, é aonde que mora o perigo do homem viver distante de Deus. Aqui no capítulo 59, se não me foge a memória, no capítulo 59, verso 2. Vamos começar no 1. 59, 1. E eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido, nem surdo os seus ouvidos para não poder ouvir. Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, quando nós levamos o nosso pensamento para Deus, Ele está atento, está ouvindo. Ele observa, ouve e entra com providência. Mas, se o pensamento estiver no pecado, vai fazer essa separação, vai criar-se uma barreira. E não tem como nós chegar diante de Deus como um pecado. É preciso. E aí em primeiro ele vai dizer que a mão dele não está encolhida. A mão deles está estendida para tirar o homem do pecado e colocar ele no lugar seguro. Tirar o homem do lamaçal do pecado e dar garantia de vida eterna para ele. Então, meu querido amado, você que nos assiste nessa noite, nesse momento, atente para isso. Coloque os seus pensamentos no Senhor. Coloque a sua visão nele, para que ele possa ter misericórdia de você. Sem Deus não tem como nós prosseguir uma jornada. Não tem como nós andar sem a presença de Deus. Não tem como nós acertar o caminho que nos conduz para o céu, se nós não estivermos buscando a Deus. É necessário que o homem busque a Deus, para que Deus lhe mostre o caminho, como eu já li nessa noite. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando nós reconhecemos que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, nossa mente vai nos dizer: preciso de Jesus, preciso da salvação, preciso do perdão dos meus pecados. E os perdão dos nossos pecados, quem que pode perdoar? Somente Jesus Cristo. Se não for Jesus Cristo, irmão, não tem como ter perdão de nossos pecados. Por que isso? Porque só Ele pagou o preço na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados e nos dar nova vida nele, para que nós possamos entrar pelo caminho que é Ele e nós alcançar salvação da nossa alma. Então é tempo de buscar a Deus. É momento de buscar a Deus. Não deixe para buscar a Deus quando as coisas estão dando tudo errado. Isso é o maior erro do ser humano.
só vai buscar Deus quando as coisas estão dando tudo errado. Aí eu preciso buscar Deus. Não, vá buscar a Deus enquanto tudo está dando certo. Porque pode ter certeza, se está dando certo, continuará dando certo, porque Deus é Deus Todo-Poderoso, para fazer tudo dar certo de acordo com sua vontade. Mas se o homem não buscar a Deus enquanto as coisas estão dando certo, quando as coisas estiverem dando errado, vai ter que sofrer um pouquinho, porque Deus é um Deus justo, porque pelo aquilo que eu faço, é aquilo que vai me trazer as consequências. A Bíblia diz que aquilo que eu planto, eu colho, aquilo que eu semeio, é aquilo que eu vou colher. Então, se eu estou plantando o pecado, eu vou colher o pecado, mas e se eu planto algo digno da vontade de Deus? Eu vou colher algo bom da parte de Deus. Então, nessa noite, que você busque a Deus todo tempo enquanto você tem vida. Não deixe de buscar a Deus, porque quando deixamos de buscar a Deus, perdemos o direito da vida eterna. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Palavra boa, amém, irmãos? Graças a Deus. Então a palavra que nós recebemos foi justamente que Ele está chamando para nós ir a Ele, buscarmos ao Senhor. Eu quero fazer uma oração específica para você, irmão, irmã, você que está na sua casa, onde você estiver, e você decidiu, você foi tocado, disse, eu preciso voltar para Deus, eu preciso encontrar, eu preciso ir à busca de Deus. Iremos orar ao Senhor, para que o Espírito Santo te direcione nessa decisão. Eterno Pai, em nome de Jesus, peço a Tua bênção sobre esta vida, que esta vida venha se sentir fortalecida e ver os caminhos pelo Teu Espírito Santo. A melhor escolha é vir para o Senhor, pois o Senhor está chamando. Abençoa, fortalece, traz ânimo e despertamento para esta vida, em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos ainda ouvir mais um louvor. Finalizando esse louvor, o pastor Benjamin estará nos finalizando as suas considerações finais e também dando-nos a bênção final. Vamos louvar o Senhor? Glórias ao Senhor.
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Aleluia. Meus irmãos, estamos finalizando o nosso culto, nosso programa nesse momento. Louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de adentrar nos lares daqueles que permitiram, através do canal 14.1 e também por aqueles que estão nas redes sociais da igreja. Louvamos a Deus pela vida de todos. Dentro de alguns minutos nós estaremos apresentando os pedidos de orações e tem chegado até o presente momento. Porém, antes nós queremos lembrar a todos os nossos irmãos. Nós temos na sexta-feira amanhã, nós teremos nosso culto de vigília em nosso templo sede, na Avenida Campos Sales, 1335, Vila Guarani. A partir das 22 horas estaremos aqui reunidos para junto nós estarmos na presença do Senhor, bem como sábado às 14h30, nossos obreiros, do nosso ministério, nós temos a nossa reunião geral e todos são convidados. E também às 18h30 do sábado nós temos o nosso culto geral da Santa Ceia do Senhor. Nossos irmãos devemos estar aqui reunidos para essas reuniões de nossa igreja. E também sempre está passando aí no seu vídeo os endereços e também os nossos horários de cultos e reuniões. Nossa, todos são convidados em nome de Jesus, mas especialmente ao domingo de manhã às 9 horas em todas as nossas igrejas. Elas estão abertas esperando os nossos alunos, nossos irmãos, nossos amigos, para que estejamos junto aqui, a família reunida, estudando a palavra de Deus para o crescimento e estrutura da nossa vida cristã. Então todos são bem-vindos. Aos domingos às 17h30 nós temos nosso primeiro culto, e às 19 horas o culto com a família. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Eu os convido, vamos colocar-nos em pé. Estaremos aqui apresentando os pedidos de oração. Pastor Everaldo roga as orações da igreja a seu favor e por toda a sua família. Também a nossa irmã Késia roga as orações em favor da irmã Luciana, que não se encontra bem de saúde. E também nosso irmão Gesiel Bezerra roga as orações da igreja em favor da sua mãe, a irmã Dalila Leão, que está enferma. E cremos que o Senhor Jesus, Ele estará abençoando aqueles que crêem na oração e na bênção de nosso Deus. Curve a sua cabeça, nós estaremos orando nesse momento. Pai bendito, Deus eterno, Deus de poder, somos gratos a Ti, Senhor, por ter essa rica oportunidade de chegar na Tua presença, para primeiro agradecer a Ti, ó Deus, por mais um dia de vida, de saúde, a oportunidade de estar na Tua presença, na Tua casa, aqui, Senhor, transmitindo a Tua palavra louvada,
pregada conforme foi nesse momento, para as salvações de almas. É a tua palavra quem diz, Senhor, tudo o que pedirdes na oração, crendo recebereis. Aqui, Senhor, nós temos pedido do pastor Everaldo, da nossa irmã Késia, do irmão Gesiel e outros pedidos. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um. Venha, Senhor, suprir a sua necessidade, repreendendo as enfermidades, curando, salvando, Senhor, transformando o mais vil pecador em uma nova criatura. Eterno Deus, poderoso Pai, nós te louvamos, te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém. Estenda as vossas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. E junto dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite, irmãos.